Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais um vídeo e para poder no vídeo de hoje explicar para vocês um pouco mais sobre o que é o TDAH, tá? Só que eu anotei, né? Resolvi anotar porque você que tem TDAH, assim como eu, sabe o quão difícil é a gente seguir um roteiro, um cronograma, e às vezes a gente tá pensando em falar uma coisa e sai outra. Então eu resolvi anotar, tá? Fazer a tal da colinha, né? Como falam, porque para que vocês possam entender o que de verdade é o TDAH e se você se identificar, né? Procurar aí um psicólogo, um psiquiatra, para que possa fazer o tratamento, porque tem tratamento, tem como ser cuidado. E antes de mais nada, né, gostaria de pedir que você deixe aquele like, deixe aquela curtida e comente aí no meu vídeo. Bom, gente, o que é o TDAH? Vamos sem enrolação, né? Porque vocês não gostam de enrolação. O TDAH nada mais é do que um transtorno de déficit de atenção, né? Não sei se vocês já ouviram falar. TDAH nada mais é do que o déficit de atenção. É a pessoa que não consegue ter por muito tempo atenção, foco. A minha filha está dormindo. Foco naquilo que elas querem fazer, o que elas se propõem a fazer, e pensa demais, mais do que todos os outros, do que, digamos assim, as pessoas normais. Nós pensamos muito. Então, o TDAH, ele tem uma imperatividade, porque ele pensa várias coisas ao mesmo tempo. O TDAH é um transtorno neurológico, quer dizer, isso na nossa cabeça, são de causas genéticas, caracterizado por sintomas como falta de ar. Eu tenho uma mania, eu não sei se vocês acontece isso. Eu tenho uma mania e eu já tinha reparado isso, né? Eu tenho uma mania de que quando eu estou escrevendo, eu escrevo de um jeito, a caligrafia, né? Eu começo a escrever de um jeito, depois no meio da caminhada eu já estou escrevendo de outro, depois no final da caminhada da escrita eu já estou escrevendo de outra forma. Quer dizer, quando eu vou terminar de escrever sobre algum determinado assunto, então tem 3 tipos de letras ali. Então ele não consegue ter, ele tem a falta de atenção, ele não coloca foco até ele terminar naquilo que ele está fazendo, entendeu? Ele tem falta de atenção, foco numa determinada coisa. Por isso que ele faz muitas coisas ao mesmo tempo. É uma pessoa inquieta e tem uma impulsividade. Engraçado, gente, que assim, a minha tia, ela já tinha comentado comigo, né? Agora há pouco tempo ela comentou que ela me achava impulsiva. E isso era uma das coisas que eu não tinha parado para pensar. Eu me achava impulsiva no sentido de uma pessoa esquentada, que se aborrecia fácil e muito explosiva em determinadas coisinhas. Mas ela falou na questão de gastar, né? De gastar do cartão de crédito. Por quê? Porque eu tenho um comércio e aí eu tenho um cartão de crédito que eu uso. E o que acontece? Eu às vezes vou assim, eu penso, vou comprar determinada coisa, ou eu penso assim. Só quando chega na hora, eu não faço nada daquilo que eu deveria ter feito. Já teve produtos que se estragou, já teve produtos que venceram, já teve produtos que eu não usei. Pouco tempo agora eu comprei aquelas mochilas de motoboy, porque eu queria comprar uma moto, que eu ia comprar a moto da minha irmã, que era o que é usada, pensando cá comigo, eu vou comprar essa moto, aí eu mesma vou fazer essa entrega, nem sei dirigir, gente, nem sei dirigir, nem de bicicleta eu ando.
Aí eu pensei, vou comprar a moto da minha irmã. E aí, só que para eu fazer essa entrega, eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter a mochila do motoboy. E aí, gente, um belo dia quando eu fui no Ceasa com a minha mãe, eu fui e comprei a mochila do motoboy. Dei cento e poucos reais na mochila do motoboy. Eu comprei rosa, né? Escolhi uma linda, maravilhosa, que combinava comigo, rosa. Gente, está lá na loja, na prateleira de enfeite. E eu não usei. Então, como isso e tantas outras coisas que eu já comprei para a loja e que no final das contas eu não usava, eu não botava em prática aquilo que eu queria, ou acontecia alguma coisa nessa caminhada que eu acabava não usando o produto, que eu acabava não me propondo a fazer aquilo que eu disse que ia fazer e perdi o material e o dinheiro, né? Não vi o dinheiro na loja. Então, quando a minha tia falou isso pra mim, que eu era uma pessoa impulsiva, aí depois a minha ficha caiu, realmente. Aí eu fui analisar o porquê que eu sou impulsiva. Porque eu vou lá, compro como objetivo e depois acabo não cumprindo o objetivo daquele propósito, daquela compra. E fico com a dívida, né? E fico com aquela dívida. Porque no final das contas, quando vai fechar a conta do mês, a conta não bate. Entendeu? Aparece na infância e pode acompanhar o indivíduo por toda a vida. Quer dizer, isso é uma coisa que aparece na nossa infância enquanto nós somos crianças, sendo que, né, não sei se é doença, gente, não sei se posso falar necessariamente que é uma doença, porque eu não fui no médico também, mas não sei se necessariamente isso, mas vamos botar que seja, né, é um diagnóstico que foi feito talvez agora há pouco tempo. Acho que meus pais não sabiam, sabe, e tipo assim, conversando com meu pai, eu percebi que ele também tem algumas deficiências, sabe, de aprendizado, de coisas na sua memória, na sua genética, né? E eu numa conversa com ele, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, porque na realidade, muitas vezes a gente se sente fora do padrão, você não se sente normal, né? E eu me senti diferente das outras pessoas, e numa conversa com ele, sabe, eu tive aquele pulo do gato, que eu acredito que foi Deus, e aí eu comecei a perceber o porquê que eu tinha algumas atitudes, sabe? E aí a gente vai vendo alguma coisa aqui, alguma coisa ali, e você vai encaixando as peças. Então, se talvez eles tivessem tido esse conhecimento desde cedo, teria sido tratado, né? Mas não foi tratado. E os sintomas, acredita-se que 60% das crianças e adolescentes com TDAH entrarão na vida adulta com alguns dos sintomas: desatenção, hiperatividade, impulsividade, porém em menor número. Os adultos costumam ter dificuldade em se organizar, planejar. Isso, preste atenção bem agora no que eu vou falar para vocês, que talvez vocês vão se identificar muito. Isso é uma das coisas pelo qual eu me identifico muito na minha vida. Os adultos costumam ter dificuldade em se organizar, se planejar em atividades do dia a dia. Principalmente determinar o que é mais importante ou o que fazer primeiro, dentre várias outras coisas que tiver que fazer. E isso acontece muito, gente, isso aqui acontece muito comigo, realmente, tipo assim, eu não consigo, às vezes eu sei que durante o dia eu tenho N coisas para fazer e eu acabo às vezes me dispersando, me distraindo no telefone, muitas vezes sim nas redes sociais,
Um exemplo, eu não consigo, eu acabo não cumprindo as tarefas e obrigações mais importantes que eu deveria fazer, e acabo deixando para outro dia, porque naquele dia eu me dispersei com outras coisas, com outras atividades do dia a dia, sabe? Claro, arrumar uma casa, a gente arruma. Tem dia que eu não consigo nem dar faxina na minha casa toda, mas assim, tem dias que tudo bem, eu consigo dar. Mas às vezes algumas outras coisas que eu tenho que cumprir, algumas outras coisas que eu preciso fazer, e eu acabo às vezes me envolvendo com uma outra determinada coisa que eu perco foco nas demais. Eu perco foco nas demais coisas, né? E por mais que. E às vezes aí eu não lembro, porque eu não esqueço do que eu tenho que fazer. Estressa-se muito ao assumir diversos compromissos e não sabe por qual começar. Realmente, isso aqui também se identifica muito comigo. Se eu me ver que eu tenho muitas coisas para fazer, e principalmente se eu estiver cansada, eu não consigo nem saber por onde começar, e eu fico estressada com aquilo, nervosa. Quer ver? Eu sou uma pessoa muito difícil de me estressar, mas isso aqui realmente me estressa. Ter muitas coisas para fazer, não saber nem como fazer. Porque o que é mais triste no TDAH, essa questão, é que às vezes o que é simples para uma pessoa fazer, para mim não é. Sabe? E a gente muitas vezes é tirado como burro. Porque o que é fácil para uma pessoa, para mim, eu não sei. O que é óbvio, que deveria ser muito óbvio, e não é, para mim, não é óbvio. E às vezes a gente acaba necessitando da ajuda dos outros, das outras pessoas. Parece que você não consegue ter vida própria e não consegue nem ser um adulto responsável para você decidir suas próprias escolhas, aquilo que você precisa fazer, porque você precisa que alguém te ensine e pontue para você. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso. É muito complicado. Medo de não dar certo, muito medo de dar errado, muito medo de falhar, muito medo de não dar conta, muito medo de não conseguir aprender o que eu precisava aprender, porque na minha sala todo mundo parecia que entendia tudo muito perfeitamente e eu não conseguia entender. Algumas coisas eu entendia e outras pareciam ser muito difíceis de entender. E eu acabei me dando desculpa, porque o que acontece? O que a gente faz? A gente vai se dando desculpa para não fazer determinada coisa, para você desistir. E qual foi a minha desculpa para desistir da enfermagem? Eu comecei a dizer que eu não tinha dinheiro para fazer o curso. Realmente, eu estava passando uma época muito difícil na minha vida financeira. Sendo que se eu pagava eu pagava uma conta alta de cartão para comprar as coisas da loja, eu poderia ter incluído dentro desse valor, eu poderia ter incluído o curso. Só que eu comecei a dar desculpa para mim mesma, para talvez massagear, né, a minha mente, e eu não me senti culpada por desistir, por dizer assim, eu não quero mais, eu não vou mais, e eu simplesmente desisti daquele curso. Eu comecei a dizer o quê? Eu não tenho dinheiro, não tenho como fazer o curso. Também é muito difícil, né? Também eu tenho tantos problemas, eu tenho tantas coisas para resolver, eu sou uma mãe solteira, separada, tendo que cuidar da loja, e tendo que cuidar de não sei o que, muita coisa na minha cabeça, eu não vou conseguir. Simplesmente desistir. E lá eu conheci tive uma amiga lá, que ela me dava muito apoio. Ela falava, Vivi, não desiste, não desiste, não desiste, não desiste. E eu desisti. Por medo, por insegurança, por muitas dúvidas na minha mente. E no meu pensamento eu pensava assim, depois eu faço. Esse depois eu faço, eu já tô 40 e poucos anos e eu
não consegui concluir um curso de verdade. Depois eu vou dizer sobre outros que eu também desisti. Esse vídeo eu tô vendo que vai ficar longo. Sente-se grande dificuldade para realizar suas tarefas sozinhos. Como eu disse, sozinho. Eu tenho dificuldade para fazer pequenas coisas sozinha. Eu muitas vezes necessito de que as pessoas me ensinem, me digam o que eu tenho que fazer. Às vezes tem coisas que eu não sei procurar. Você tem que procurar tal coisa na internet. Eu não sei nem por onde começar. E é muito complicado isso. Por isso eu fui muito dependente, né, do meu ex-marido. Por quê? E talvez eu tenha confundido o que era amor do que era esse cuidado, né? E como ele fazia muitas coisas pra mim, eu achava que aquilo talvez fosse amor, mas eu acho que não. Mas eu acabava usando ele, de alguma forma, nesse apoio em coisas que eu não conseguia fazer e deixava praticamente a minha vida na mão dele. Eu não tinha vida própria. Eu não vivia a minha vida. A minha vida era para viver a vida dele. E ele fazia, eu deixava tudo na mão dele, senha de cartão de crédito, e-mail, era tudo ele que resolvia, porque eu não conseguia fazer nada sozinho. Só que, como eu gostava, eu achava aquilo normal e achava aquilo bom. Pra mim era algo bom, eu achava que era um cuidado, que era uma forma de carinho, de amor. Só que me tornou uma pessoa dependente dele. Precisamos ser lembrados pelos outros, né? Porque a gente se esquece facilmente daquilo que tem que fazer. Então, às vezes até uma coisa importante, a pessoa falou, você vai ter que fazer tal coisa. E aí a gente se esquece de fazer, porque a gente coloca outras coisas na frente, né? Pra vocês, mas como que eu devo me tratar? Né? O tratamento deve ser de modo múltiplo, combinado com medicamento. Então, quer dizer, você vai no psicólogo ou no psiquiatra e ele vai dizer para você primeiro, né, que ele vai ter que ver realmente, né, numa conversa, num diálogo, num exame, ver se você realmente tem, né, o TDAH ou não. E aí, baseado nisso, ele vai passar um medicamento para que você seja, né, para que você tenha como se tratar, para que amenize, né, essa falta de atenção que nós temos, né, essa falta de talvez até um equilíbrio, né, de fazer as coisas, de ter uma vida normal, gente, porque eu gostaria de ter uma vida normal, né, como das outras pessoas, de pensar rapidamente, de ser, né, inteligente, porque às vezes a gente se acha até burro. Quantas vezes eu me achei burra, quantas vezes eu me achei diferente, quantas vezes... E eu ouço isso até hoje. E eu sou obrigada a levar isso até hoje como algo de brincadeira. Entendeu? Então, assim, é muito triste. Para quem vive, quem passa, é algo muito triste. Mas, glória a Deus que tem solução, que a gente pode se tratar. Então, vamos se tratar. Quem, né, puder se tratar, procura um médico, procura um psiquiatra, um psicólogo, para saber realmente se você tem ou não o TDAH. Deixa aquele like, espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Beijo!